Olá, seja bem-vindo ao canal. Marilyn Monroe foi uma das atrizes mais bonitas e icônicas de todos os tempos. Hoje irei mostrar a história do talco de bebê da Johnson, e como a Marilyn o usou em sua higiene pessoal, e também como outras mulheres tinham a mesma rotina. Vocês já devem conhecer, ou já ouviram falar do talco Johnson Baby, mas o que talvez vocês não saibam, é que ele tem uma história sombria e tóxica, que remonta ao início do século XX. Nesse vídeo eu vou levar você em uma viagem no tempo e mostrar como este produto popular foi conectado a uma das maiores atrizes de Hollywood. Marilyn Monroe foi uma das atrizes mais famosas do século XX, ela era conhecida por seu glamour e sensualidade, e seus filmes se tornaram muito populares na época e nos dias de hoje. Marilyn nasceu em 1926 em Los Angeles, e começou sua carreira como modelo e atriz. Na década de 1940, seu papel de destaque veio no filme Os Homens Preferem as Loiras, e ela estrelou vários outros filmes de sucesso. Marilyn morreu devido a uma overdose, em 1962 aos 36 anos, mas seu legado como ícone de Hollywood continua até hoje. Como uma loira bombástica, Marilyn Monroe era muitas coisas, mas acima de tudo ela era um ícone de estilo. Marilyn ficou muito conhecida por seu visual icônico, com seu vestido branco e batom vermelho, e sua marca registrada era o seu cabelo loiro, que ela usava em cachos soltos ou ondas fluidas. Marilyn Monroe exalava feminilidade e sexualidade, e seu estilo único ajudou a diferenciá-la de outras atrizes de Hollywood da época. Até hoje Marilyn Monroe ainda é considerada uma das mulheres mais belas e estilosas de todos os tempos, e sua influência ainda pode ser vista na moda e tendências de beleza. O cabelo de Marilyn era de um loiro platinado deslumbrante, e com a ascensão da loira fatal, várias outras atrizes começaram a pintar seu cabelo, para fazer personagens mais sensuais. E para atingir esse loiro platinado, ela usava água oxigenada e descolorante a cada 3 semanas pelo resto de sua vida. Foi observado que o cabelo de Marilyn Monroe era muito fino e difícil de administrar. E é aqui que entra o talco de bebê, pois a estrela usava como shampoo a seco, assim ela conseguia reduzir o número de lavagens prolongando a cor, e só mantendo uma manutenção maior na raiz. E quando Marilyn Monroe veio a falecer, seus objetos pessoais foram leiloados. Havia imagens dos cosméticos que ela estava usando no momento de sua morte, ela possuía algumas caixas de tubos de tintas, da marca Wella, e ainda havia alguns cabelos presos no pincel de cabelo. Além disso, Marilyn tinha um descolorante também da marca Wella. Naquela época, havia alguns truques para cuidar da beleza vintage, e muitas pessoas usavam antigamente o talco de bebê, como shampoo seco, aplicando um pouco nas raízes, para absorver o excesso de oleosidade. Outro truque também era usado para prolongar seu batom, usando talco de bebê entre as aplicações, assim ajudando a manter a cor por mais tempo, em que as mulheres usam lenço de papel, jogando um pouco de talco e esfregando para deixá-lo mais fino. E em seguida aplicavam o batom. As pessoas também usavam o talco de bebê para fazer seus cílios mais longos, as mulheres revestiam seus cílios com a máscara, e com os cílios ainda molhados, usavam um cotonete ou uma escovinha descartável, coletando o talco e aplicando sobre os cílios. Também usavam na depilação a cera, para absorver o excesso de umidade. O talco de bebê é usado, até hoje, na depilação, além de tirar o excesso de brilho do rosto, como alternativa do pó facial. Mas como o talco de bebê entrou na vida das mulheres, usando como higiene pessoal, e como truque de beleza vintage? A primeira vez foi em 1892, quando um médico relatou que seu paciente havia apresentado erupções cutâneas, escrevendo uma carta para o Dr. Frederick Kilmer, que serviu como o primeiro diretor de assuntos científicos de Johnson & Johnson. O Dr. Frederick enviou para o médico uma lata de talco, aconselhando a usá-lo para diminuir a coceira. E em 1893, no lançamento do talco Johnson Baby, em formato de uma lata de cor, amarelo e vermelho, contendo as palavras, para banheiro e berçário, que foi inicialmente fornecida pelos médicos, as parteiras e as mães após o parto. Com o sucesso do produto, logo começou a vender nas farmácias. O kit continha também 12 absorventes higiênicos. A venda em farmácia veio, porque após receber centenas de cartas de mulheres, interessadas a continuar usando, perguntando onde poderiam comprá-los, tornando-se a Johnson & Johnson, a primeira empresa a vender nos Estados Unidos.
O primeiro produto foi o talco Johnson Baby, depois foi vindo outras linhas para cuidado de recém-nascidos. Para muitos americanos, o perfume do talco ficou muito associado a um bebê recém-nascido. O porta-voz de Johnson & Johnson afirmou que os produtos de limpeza perfumados como o talco de bebê apareciam quase exclusivamente em fraldas e cosméticos. O talco tem um aroma suave e agradável, mas o que muitas pessoas não sabem é que o talco de bebê da Johnson é tóxico e pode ser prejudicial à saúde. As mulheres eram instruídas a usar talco como parte de sua rotina de higiene feminina, e isso ocorreu por muitas décadas, como uso diário. A publicidade ajudou a propagar o uso como necessidade, mas os profissionais da saúde argumentam que as mulheres não devem usar talco dessa maneira, e alertam que isso pode aumentar seu risco de desenvolver câncer. Em junho de 2018 ocorreu um processo contra a empresa das Johnson & Johnson, no Tribunal de Saint Louis, em que várias mulheres acusaram que o uso prolongado do talco lhe causaram câncer de ovário. Gayle Guihan, de 73 anos, testemunhou ao júri que começou a usar o conhecido pó de loção em 1957, quando completou 13 anos, como loção e higiene pessoal. E que em 1985 desenvolveu câncer de ovário. Ela parou de usar talco de bebê na época, mas não sabia que poderia haver uma conexão entre os dois. Ela apenas seguiu a recomendação médica de apenas usar produtos indicados por ele. O julgamento durou 6 semanas, e ficou provado que o talco da Johnson e outros produtos à base de talco continham amianto, material causador do câncer, e foram culpados pelo câncer de ovário, que afetou 21 mulheres. Sobre os debates em torno do pó de talco, algumas pesquisas relacionaram ao câncer de ovário e de mesotelioma, que é uma membrana que cobre e reveste o interior das paredes torácica e abdominal. E se nós observarmos, vendo vídeos de redes sociais, que tratam sobre rotinas de cuidados com a pele, veremos vários produtos que são desnecessários e até potencialmente perigosos. Eu acompanho aqui no YouTube canais de profissionais da área da estética, e vejo eles reagindo a vídeo de cuidados com a pele, de vários influencers digitais, relatando certos absurdos, ao tratar dos cuidados e higienes pessoais. Já vi gente criticando produtos voltados para a hidratação da pele, mas ao mesmo tempo passando pomada de assadura na cara. Criando assim mitos, que ficam arraigados, sobre higiene feminina. E empresas como Johnson & Johnson se beneficiaram da situação, espalhando esses mitos. A maioria das mulheres está acostumada com o aroma agradável, e a textura aveludada do pó de talco. E para centenas de milhões de recém-nascidos e crianças, Johnson Baby tem sido sinônimo de banho desde que foi introduzido pela primeira vez, em 1892, e tenho certeza de que minha mãe provavelmente usou talco de Johnson em mim quando eu era criança. No entanto, a puberdade também pode trazer uma nova conexão com talco para certas meninas, uma que é frequentemente motivada por medo e vergonha, por estar cheirando mal, principalmente quando essas meninas entram pela primeira vez no seu ciclo menstrual. Stephanie Martin, que foi diagnosticada com câncer de ovário aos 42 anos, disse ao júri que sempre usou o talco, principalmente nos seus períodos menstruais, para ajudar a eliminar o cheiro que possa gerar neste período. E como a maioria das empresas, quando vê um problema, principalmente gerado por normas sociais, apresentam a solução. Ressalvo que isso não é uma crítica direta à indústria de beleza, porque tem produtos que são realmente muito bons e que ajudam nos cuidados pessoais, mas que temos que ter um olhar crítico e conscientizar de que nem tudo que reluz é ouro. E no caso da Johnson & Johnson, anos de promoção afirmavam que usar produtos de higiene feminina não apenas manteria você limpa e fresca, mas também aumentaria sua autoestima no trabalho, ou torná-lo mais atraente para as pessoas do sexo oposto. Eu assisto muitos documentários, e quando o assunto é sobre o dia a dia das pessoas do final do século XIX e início do século XX, e você ver o que essas pessoas consumiam, e o que era vendido como produtos milagrosos, você fica assustado com o tanto de produtos tóxicos que elas usavam. Recomendo até as séries gigantes da indústria, do canal History, para você conhecer os hábitos de consumo da época. E é claro que a beleza vintage não ficaria de fora dessa toxicidade. Voltando para o julgamento, Stephanie disse que muitas delas pegaram essa prática de suas mães, no caso usando o talco como hábitos de higiene, que por sua vez pegaram de suas mães, e que elas nunca questionaram isso até recentemente.
A linha de produtos em pó rendeu centenas de milhões de dólares para empresas farmacêuticas, graças ao seu marketing inteligente. O conhecido talco de bebê, da empresa Johnson & Johnson, é descrito como um negócio de 70 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos. Além de render muito dinheiro, a Johnson & Johnson tinha uma imagem e reputação de uma marca em que mães e famílias podiam confiar. E foram solidificadas ao longo dos anos pelo icônico talco de bebê, mas muitos clientes se arrependem com a descoberta do talco e o câncer de ovário. E na época do julgamento muitas pessoas ficaram horrorizadas ao saber de uma investigação chocante, que Johnson & Johnson sabiam há anos que seu talco poderia ocasionalmente conter amianto, mas se recusou a alertar as autoridades ou avisar o público. E como eles estavam ganhando muito dinheiro, não quiseram se arriscar. Tem um filme chamado Erin Brockovich, que tem uma história parecida com este caso. E o filme é baseado em fatos reais. Essas descobertas foram apoiadas por memorandos e outros registros. Que a FDA, que é tipo Anvisa aqui no Brasil, adotou um método de teste de talco no início da década de 1970, que permitiria conter uma quantidade de amianto, o que nos produtos da Johnson era 10 vezes a mais que o permitido. Johnson & Johnson refutou como sendo enganosos e provocativos, e manteve suas reivindicações, que o talco e seus produtos eram absolutamente inofensivos e não contribuiria para o câncer. Pois os estudos na época não foram regulamentados. E que Johnson & Johnson afirma em seu site que décadas de testes científicos independentes provaram que seus produtos são seguros e não contaminados com amianto, e não estariam nas prateleiras se pensássemos que era perigoso. As primeiras pessoas a sugerir uma conexão entre pó de talco e câncer de ovário foram um grupo de médicos galeses, que encontraram partículas de talco alojadas profundamente nos tumores de mulheres com câncer de ovário e colo do útero em 1971. Com base apenas em suas descobertas, os autores reconheceram que era difícil indicar como a raiz do problema. No entanto, eles sugeriram que o talco pode estar conectado a outros elementos que contribuem para o desenvolvimento do câncer. E recomendaram mais pesquisas. Embora os autores do estudo esperassem que isso estimulasse estudos adicionais sobre o assunto, também lançou uma discussão controversa sobre a segurança do talco, como cosmético, que durou quase 50 anos. Outra teoria é que o talco contendo o amianto, que além do câncer de ovário, poderia causar também um câncer fatal, que ataca principalmente o revestimento do tórax e abdômen, que é causado principalmente pelo amianto. Algumas pessoas pensam que poderia atuar como um catalisador para o câncer de ovário, de acordo com certas pesquisas confiáveis realizadas em animais. O talco causa lesões inflamatórias no trato feminino, e causa desenvolvimento papilar no ovário, bastante semelhantes aos gerados pelo amianto. Absorventes menstruais estão sujeitos à regulamentação da FDA, no entanto, muitos outros produtos de higiene feminina, incluindo o talco, não estão diretamente sob regulamentação da FDA. Em 2009 e 2010, a FDA tentou realizar sua própria investigação sobre a segurança do talco, mas seus esforços não tiveram sucesso. Apenas 4 de 9 fornecedores deram amostras dos seus produtos. A FDA também avaliou 34 produtos cosméticos diferentes, que foram adquiridos nas lojas de varejo em Washington, D.C. Além dessas 4 amostras, apesar de afirmar que os resultados foram limitados, a FDA não descobriu amianto nas amostras que examinou. A FDA afirmou que os estudos não provam que a maioria dos cosméticos ou talcos contenham amianto. Mas fica o alerta. No dia que a Johnson e seu talco de bebê foi apresentado como um produto versátil que pode ser usado para tudo, desde manter a pele macia e cheirosa. Mas pelo contrário, o talco pode realmente causar câncer de ovário e outros problemas de saúde. E recentemente, em agosto de 2022, saíram notícias que a Johnson pararia de fabricar o talco, após o processo bilionário. Marilyn Monroe pode ter sido uma de suas fãs mais famosas, mas os processos recentes trouxeram à luz os riscos potenciais à saúde associados ao seu uso. A Johnson & Johnson insistiu por muito tempo que seus produtos eram seguros, mas documentos descobertos em litígios recentes sugerem o contrário. O que vocês acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Pessoal, obrigado por assistirem o meu canal, não se esqueçam de se inscrever e dar aquele like.
Beijo e até a próxima!